Olá, eu sou Alexandre Moura, coach e criador da Fast Coach Concurso. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as fases de aquisição do conhecimento. Por que nós temos que conhecer as fases de aquisição do conhecimento? Por que nós temos que conhecer como o nosso cérebro absorve o conhecimento? Na verdade, o aluno de concurso público, o estudante de concurso, ele precisa se conhecer a si mesmo, conhecer as suas dificuldades, conhecer as suas facilidades, as suas vitórias, as suas derrotas, para que a gente possa avançar no concurso público, avançar no estudo para concurso público com tranquilidade e tendo por onde nos guiar. Porque se a gente não se conhecer, a gente não sabe por onde caminhar. E a aquisição de conhecimento pela nossa memória, pelo nosso raciocínio, ela se dá em 4 etapas. Tem a etapa do inconscientemente incompetente, do conscientemente incompetente, do conscientemente competente e do inconscientemente competente. Então, pode ficar calmo, tranquilo, que eu vou explicar cada uma dessas etapas. O aluno inicia o estudo sem saber muita coisa. Ele não sabe, muitas vezes, nem como chegar no edital, às vezes não sabe o conteúdo, não sabe se é difícil, se é fácil. Às vezes acha que é fácil passar em concurso público, às vezes acha que é difícil demais passar em concurso público. Esse é o momento do inconscientemente incompetente, aquele momento que a gente não tem consciência de nada. Eu, por exemplo, em matéria de pilotar avião, eu sou inconscientemente incompetente, eu não sei nem por onde começa. Então, se eu quisesse pilotar avião, eu ia ter que primeiro aprender os primeiros passos, saber aonde, qual que é a bibliografia que eu vou procurar, aonde que eu vou começar os estudos, procurar uma escola de aviação. Então é aquele momento em que a gente inicia o estudo. Nem todos os alunos iniciam por essa etapa. Tem alunos que já têm algum conhecimento, já têm alguma bagagem, às vezes vão fazer concurso, por exemplo, um médico vai fazer para a área de saúde, então já tem algum conhecimento dentro da sua formação, um engenheiro vai fazer para a área de engenharia e mesmo o bacharel em direito fazendo um concurso de direito, né? Já tem algum conhecimento, mas essa evolução no conhecimento, essas 4 etapas, ela acontece em cada assunto especificamente. Então, às vezes a pessoa tem um assunto que ela sabe muito e tem outro assunto que ela é inconscientemente competente, ela não sabe nem por onde começa. É muito comum nesse momento também algumas pessoas acharem provas fáceis ou difíceis demais, né? As pessoas não têm muita base ainda nesse momento. Às vezes as pessoas saem de uma prova achando que a prova foi fácil e na verdade ela não acertou nada. E às vezes acha que foi extremamente difícil porque realmente não sabe de nada. Então é o início do estudo. Eu iniciei por essa fase, inconscientemente incompetente, não sabia de nada, não sabia se um edital era grande, não sabia se aqueles atos administrativos lá era uma matéria que ia demorar 2 horas, 10 horas, 5 horas, um dia para estudar. E à medida que a gente vai adquirindo conhecimento, a gente passa para a parte do conscientemente incompetente, que é aquele momento em que a gente já sabe que não sabe o conteúdo. Então a gente já tem uma noção do conteúdo. Eu olho para atos administrativos e sei, aquele conteúdo ali ele é difícil. O princípio da administração pública. Aquele conteúdo ali eu tenho que ter um zelo maior, porque eu já tenho dificuldade nele. Então quer dizer, você já está sabendo que tem dificuldade. Então já é um passo a mais. É um passo em que a gente está adentrando no conhecimento, que a gente começa a aprender mesmo e que a gente começa a ter noção do que precisa ser estudado, do nível de dificuldade das coisas, e à medida que a gente vai evoluindo, a gente chega no conscientemente competente. Mas a transição entre a inconsciência da competência e a consciência da competência, existe um momento que é a confusão. Muitas vezes as pessoas não passam por esse momento, a pessoa ela consegue deslanchar no estudo e não precisa passar pela confusão. Mas a grande maioria das pessoas passa pela confusão, que é aquele momento em que a gente começa a ter dificuldade no estudo. Em que a gente começa a ler o conteúdo e parece que está derrapando, parece que a gente não está evoluindo. Por que acontece isso? Na verdade, quando a gente adquire um conhecimento, é como montar um quebra-cabeças. Só que sem saber a figura final. Normalmente, quando a gente compra o quebra-cabeça, a gente vê a figura final e vai se guiando por ela. Mas no estudo a gente não tem a figura final, porque a gente não sabe o final. A gente está adentrando naquele mar do conhecimento e só vamos conhecer ele por completo quando a gente chegar no final. Então a gente começa a juntar aquelas peças do quebra-cabeça que são pedaços do conhecimento e as coisas parecem que não se ligam, as coisas parecem que não se encaixam. Porque a gente não sabe a figura final, então a gente não sabe que figura tem que encaixar com qual. E nesse momento muitos alunos, muitos estudantes se veem um pouco desesperados, um pouco acreditando que não tem condições de passar em concurso público,
que nunca vão ser aprovados e que concurso público não é para eles, porque não conseguem passar pela confusão. Mas é importante que a pessoa tenha tranquilidade que depois de passar por essa etapa, vai vir a etapa do conhecimento, vai vir mais facilidade, o conhecimento vai fluir para a pessoa. E como que a gente passa essa fase sem maiores dificuldades? Como que a gente consegue atravessar esse momento com mais tranquilidade? Bom, a primeira coisa é a gente ter a consciência da fase que a gente está. No momento que a gente sabe que está na fase da confusão, a gente sabe que vai passar por ela. Então, tranquilo, a gente sabe que aquilo é uma coisa momentânea. É uma coisa que faz parte da aquisição do conhecimento. E por isso mesmo eu estou gravando esse vídeo, para a gente ter consciência dessa etapa, para a gente poder ter perseverança e vencer o concurso público, vencer os estudos, vencer dia a dia e vencer a nós mesmos. Que o concurso público, na verdade, é uma grande vitória conosco, é uma grande vitória de nós com nós mesmos. A gente se vencendo a cada dia, vencendo a cada dificuldade, sabendo dizer não para as pessoas, sabendo focar no conteúdo, sabendo permanecer horas e horas a fio sentado estudando. E nesse intuito de vencer a si mesmo, a gente precisa ter calma e tranquilidade. Às vezes, uma boa noite de sono é o suficiente para o cérebro poder ligar essas peças e o conteúdo se consolidar no nosso cérebro. Às vezes precisa de mais de uma noite de sono, às vezes precisa de alguns dias. Então é importante que, se a pessoa esteja derrapando no conteúdo, que se a pessoa esteja tendo muita dificuldade de avançar, que ela pare um pouco, estude outra matéria, deixe o cérebro acalmar um pouco e depois volta para aquele conteúdo. E com certeza vai ter um pouco mais de facilidade. Então, depois que a gente passa pela confusão, a gente chega no conscientemente competente. É aquele momento em que a gente sabe o tanto que a gente sabe. A gente vê um edital, a gente vê o que a gente sabe, o que a gente não sabe. A gente vê um conteúdo, se precisa aprimorar alguma coisa, a gente sabe que precisa aprimorar, mas a gente tem consciência do que sabe. É nesse momento em que o aluno de concurso público, o estudante, ele pode ser aprovado. É claro que não depende só disso, depende, como eu falei já, de a gente estar equilibrado emocionalmente, da gente saber administrar o tempo na hora da prova, da gente saber realizar questões dissertativas, saber realizar questões objetivas, saber realizar questões tipo CESP, tipo FGV e assim por diante. Tem diversos outros fatores, mas é importante que a gente esteja no conscientemente competente em relação a quase todas as matérias. Não precisa de todas, mas em quase todas as matérias a gente precisa ter consciência do que a gente sabe. A gente precisa realmente saber aquele conteúdo, buscar na memória aquele conteúdo na hora da prova. Se a gente continuar evoluindo nesse estudo, a gente pode chegar num inconscientemente competente. É aquele momento em que a gente já nem sabe o tanto que sabe. Por exemplo, eu sei andar e não sei o tanto que eu sei andar. Eu sei dirigir carro e não sei o tanto que eu sei dirigir carro. É uma coisa que já está na memória muscular da gente. E no conhecimento é dessa forma também. A gente começa a nem saber o tanto que sabe. Poucos concursos precisam dessa quantidade de conhecimento, desse nível de expertise. Concursos como magistratura, procurador, promotor, prático, alguns concursos desses precisam que a gente esteja, assim, vamos dizer, com aquele conhecimento no DNA, ser uma coisa automática, ser uma coisa que a gente consiga, não precisa nem pensar para responder, já vem no automático. Mas a grande maioria dos concursos não precisa. Na verdade, a gente conscientemente competente, a gente fazendo um esforço para lembrar do conteúdo na hora da prova, a gente consegue ser aprovado em concurso público. E a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo é uma mensagem de esperança, uma mensagem de perseverança, uma mensagem de força de vontade para os estudantes de concurso público. Porque muitas vezes a dificuldade ela aparece na vida do estudante. E não são poucas, são muitas. E a pessoa precisa ter calma, ter tranquilidade, ter disciplina, que as dificuldades passam. E depois que a dificuldade passa, a matéria flui com mais facilidade. A gente consegue adquirir um conhecimento com tranquilidade e consegue acertar mais questões, consegue ser aprovado em concurso público. Tudo isso depende da gente ter uma disciplina, da gente ter um controle emocional, da gente ter uma metodologia correta. Então, é essa a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo. Eu peço que curtam o meu canal para continuar recebendo esses vídeos, continuar recebendo dicas, metodologias seguras para passar em concurso público, para que você tenha mais facilidade e gaste menos tempo estudando. Porque é isso que eu quero, que você gaste o menor tempo possível para ser aprovado em concurso público. Então, até o próximo vídeo. Lembre-se de seguir meu canal. Até mais!